Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Estamos gravando nossa live no nosso canal lá no YouTube, iniciando nossas séries, a série de Neemias. Terminamos a série de Esdra e estamos agora na série Neemias. Que Deus abençoe os irmãos que já nos seguem na rede social. Você que passa por nossas pregações, que não é inscrito, inscreve no nosso canal para ajudar cada dia, incentivar nós a pregar a palavra de Deus fora e dentro do templo. Glória a Deus, vamos orar nessa noite, não seja eu a mulher, mas seja Jesus aqui no altar desta igreja, Pai. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento, meu Deus, eu, meu Pai, a mulher, eu, a missionária, eu, Maria do Socorro, a pastora, Pai, neste momento, Senhor, e eu diminua, meu Deus eterno, meu Deus amado, Senhor, não seja mais eu aqui falando minha vida, do meu ego, da minha carne, Senhor, da minha alma, das minhas feridas, Deus, em nome de Jesus, Senhor. E agora, meu Deus, todo desabafo pessoal, tudo que vem de mim pessoal agora, seja diminuído, seja retirado, e que seja agora a palavra de Deus no altar da tua casa, que seja Cristo aqui, Pai. Toma as palavras da minha boca, meu Deus, meu Pai, faça dessas palavras a tua palavra, Pai, que eu seja agora instrumento de Deus na terra, onde minha voz vai entrar, onde a pregação vai chegar, Pai. Fala, meu Deus, aqui dentro da tua casa nessa noite, vem abrir nossos ouvidos espirituais, meu Pai, vem ativar nossos cinco sentidos espiritual, meu Pai. Ajuda essa palavra a entrar no nosso coração, nunca mais, Senhor, ela venha sair de nossa terra, que ela encontre, meu Deus, uma terra fértil, que produza muitos frutos pela frente, meu Pai. Meu Pai eterno, meu Pai amado, coloca na frente da igreja o anjo de fogo, Miguel, com a espada de fogo, com a espada de luz, para não permitir que nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma legião tenha força de arrancar, meu Pai, o poder da comunhão e da palavra neste lugar, nessa noite, Pai. Mas dou ordem, meu Deus, ao mundo espiritual, que os demônios, principados, potestades, legiões, dobrem o joelho, que ao nome de Jesus seja dado honra, seja dado glória e louvor e majestade, Pai. Enquanto eu prego, meu Deus, fala conosco, meu Pai. Enquanto eu prego, trabalha, faz obras grandes, Senhor. Opera sinais, milagres, maravilhas e prodígio, Pai. É no sangue, é no nome de Jesus, Pai. E assim, Deus, nós já te louvamos e glorificamos em nome de Jesus. Pode, irmão, se assentar, o livro de Neemias. Estamos no livro de Neemias, iniciando a série Neemias. Então, nós sabemos que Neemias foi um dos reformadores que Deus o levantou ali em Jerusalém. Para nós entender a história de Neemias, Neemias nasceu ali no cativeiro em Babilônia. A palavra de Deus vai dizendo que em Israel houve 3 reis. Houve o primeiro rei, Saul, houve o segundo rei, Davi, houve o terceiro rei, Salomão. Só para dar uma concluída para nós entrar em Neemias. E Salomão teve um filho, Reoboão, onde depois que Salomão morre, teve o reino de Salomão, foi um reino muito luxuoso e teve muito imposto. E quem pagava esses impostos era o povo. E Reoboão, filho de Salomão, precisava levar o reino para frente, mas o povo estava sentindo muito pesado os impostos. E então o povo chegou nele para pedir para ele diminuir os impostos. E a palavra do Senhor vai dizendo que Reoboão ouviu os anciãos, e os anciãos falou para ele que ele deveria ouvir o povo, mas como ele era jovem, ele não quis ouvir o povo. Ele tomou o conselho dos jovens. E os jovens falaram para ele que ele era o rei e que ele tinha que aumentar mais os impostos para aquele povo que Salomão
já tinha colocado um peso neles e que ele ia dobrar o peso naquele povo. E ele tomou o conselho dos jovens. E ali deu tudo errado para o rei Reoboão, que era filho de Salomão. Acabou dividindo o reino de Israel. 10 tribos dividiram, que era 12 tribos. 2 ficaram do lado do reino do sul, Jerusalém, que foi Benjamim e Judá. E o restante dividiram 10 tribos para o reino do norte. E ali no reino do norte era um reino em que havia muitos pecados. Deus sempre levantava profeta e falava, mas o reino do norte estava sempre, quando era abençoado, aquele povo voltava às práticas do pecado, até que o reino do norte foi tomado. Depois ficou Judá e Jerusalém também na balança. Como eles eram do lado do rei Davi, eles achavam que porque o templo estava em Jerusalém, que não ia acontecer nada. Mas a palavra de Deus vai dizendo que Nabucodonosor veio uma vez, cercou, não tomou, veio a segunda vez, foi entrando aos pouquinhos, até que Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor. E o templo de Jerusalém, que eles adoravam, idolatravam, foi destruído. E então os judeus foram levados 70 anos para o cativeiro. E nesses 70 anos, eles ficaram ali. E Deus não esqueceu da aliança que tinha com o rei Davi. E quando terminou os 70 anos, Neemias, que era um jovem, nascido lá em Babilônia, a Bíblia diz que Deus usou Ciro, que o rei Ciro, ele deu ordem para que o povo de Judá voltasse novamente para suas terras, Jerusalém, construísse um templo. Então Deus, ele volta a cumprir a promessa. Aquele povo passou 70 anos no cativeiro. Depois de 70 anos, o Senhor dá de novo a promessa para eles, entra no coração de um rei da Pérsia ali, para que desse ali, colocasse no coração de quem queria voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. A primeira leva foi Zorobabel, o sacerdote, vai com o povo judeu para construir o templo. A segunda leva vai Esdra, um escriba que nasceu também lá em Babilônia. E na terceira leva vai vir Neemias, que nasceu ali, que foi o terceiro reformador do templo de Jerusalém. Então nessa noite nós já entendemos um pouquinho como que chega a história de Neemias. Aí agora que entra Neemias, que nasceu em Babilônia depois ali dos 70 anos. A palavra de Deus vai dizendo aqui no capítulo 1, versículo 1. Vai dizendo: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendidos e suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei. Por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus do céu.
Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Então nós vemos que Deus sempre teve reformador. Em todo o tempo na terra, sempre Deus, Ele já nasceu homens e mulher com um propósito de cumprir missão aqui na terra, independente do que for. Nós vemos, a palavra vai dizer que Neemias, que nasceu pós o exílio, Neemias já era um copeiro do rei. Neemias estava bem. Aqui ele estava bem, ele era copeiro, estava numa situação boa, mas a palavra vai dizendo que Neemias, ele, quando chega um dos seus irmãos ali de Jerusalém, ele procura como que está o povo dele lá em Jerusalém. E a notícia que chega é que aquele povo que restou do cativeiro estão em grande miséria, desprezo, os muros fendidos e as portas queimadas a fogo. Então nós vemos que mesmo ele sendo um líder ali, um homem que estava bem, que servia bem diante de um rei, que era copeiro, não era qualquer um que eles colocavam, ele teve a empatia, a sensibilidade de querer saber como estava a sua raiz, o seu povo. E nós vemos que no reino de Deus, para nós entrar nele, nós temos que ter essa luz, essa sensibilidade de saber como está a nossa raiz, como estão o nosso povo, como estão as almas. Neemias aqui era um homem bem, abençoado, mas nós vemos que Neemias, ele não estava preocupado só com a bênção dele. Neemias aqui, ele vai entrar como um líder de restauração, porque depois que ele fica sabendo que o seu povo, a sua raiz estava em miséria, desprezo, os muros de Jerusalém fendidos e as portas queimadas a fogo. A Bíblia vai dizer que Neemias, ele se assenta e chora, e lamenta, e jejua e ora perante Deus dos céus. Então, quando o homem ou a mulher ele nasce e ele tem esse lado espiritual, ele não preocupa só com a posição dele. Quando o homem ou a mulher aqui na terra ele nasce para desenvolver uma liderança espiritual, quando ele nasce com um propósito, com um chamado, ele é como Neemias. Ele é aquela pessoa que ele vai sempre orar, jejuar, vai orar pelos seus antepassados, para aquelas pessoas que fazem parte da raiz dele. Ele nunca vai ser soberbo, ele nunca vai estar pisando na raiz dele, ele nunca vai se exaltar. Todo líder, todo homem espiritual, toda pessoa que Deus tem um propósito, ela não vai ser aquela pessoa mesquinha, só vai pensar nela, mas ela vai sentir a raiz dela lá atrás, da onde ela veio, da onde ela saiu. E foi assim que foi Neemias. Ele estava no bem, mas seu povo estava na miséria, seu povo estava na pobreza, seu povo estava com os muros destruídos. E assim que eu e você tem que ser. Nós temos que desenvolver o lado espiritual. Nós nunca devemos ser uma pessoa que só quer viver bem, que só está comendo bem, está com a casa abençoada, as finanças cheias, com a vida sentimental abençoada, com os filhos abençoados, e pensar só em nós e viver na zona do conforto. Quando nós estiver melhor, nós temos que desenvolver a obra de Deus, nós temos que estar sempre se envolvendo com alma, porque lá no céu vai entrar obras.
Lá é obras para entrar no reino de Deus, no Apocalipse, nas cartas de Apocalipse. Jesus vai dizer, eu vi tuas obras. No dia de juízo, a Bíblia diz que Jesus vai abrir os livros e vai perguntar o que nós fizemos aqui com os nossos talentos, com nossos dons. E aqueles que esconderam seus talentos, eles vão ir para o inferno. E aqueles que usou 1 ou 2 ou 3, vai entrar para o reino de Deus. Então, irmão, no reino de Deus é obra, é alma. No reino de Deus está sempre buscando o reino espiritual, as armaduras espirituais. Aqui Neemias já estava bem, mas ó, quando Neemias soube do estado da sua família, o que Neemias fez? Chorou, lamentou, jejuou e orou. Porque muitas vezes você quer ter obra, mas você não chora, vive carregando mágoa, não desabafa com Deus. Muitas vezes nós queremos desabafar na internet, com os irmãos, com as irmãs, e os irmãos e as irmãs já têm seus problemas. Muitas vezes você quer fazer a obra, mas você não é de jejuar, não gosta, não tem costume, sente dor de cabeça, passa mal. Muitas vezes você quer fazer a obra, mas não tem tempo para orar. Como você vai ser uma mulher sensível? Como você vai ser espiritual? Aí não tem condições. Mas para nós entrar para as obras, para o reino espiritual, nós temos que se entregar. Glória a Deus. Choro. Tem dia na nossa vida que vai ser só choro. Aqui Neemias só chorou quando ele lembrou de sua raiz, do seu povo. Tem dia na nossa vida que vai ser só lamento. E dias que nós precisamos jejuar e orar. Porque o reino espiritual é movido por principado, potestade, dominadores, que são demônios e são espíritos. Então a palavra de Deus vai dizendo que Neemias, ele olhou para a raiz dele, orou e chorou. Por quê? Porque Neemias sabia que aquele povo era um povo rebelde, um povo que sempre estava dando brecha para o diabo. E aí ele vai dizer no versículo 5, e disse, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os seus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos, teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Deus abençoe, irmão. Teu servo, faço confissão pelos pecados dos teus filhos, que pecamos contra ti e também eu e a casa de meu pai. Então ele inclui. Aquele povo era um povo que quando ele estava bem, eles transgrediam contra Deus. Então nós sabemos que maldição hereditária, ela existe. Que o pecado das nossas parentelas, da nossa família, quando nós orar, nós devemos, quando nós vemos uma pessoa que ela não rompe na vida, a vida dela está sempre em miséria, dívida, pobreza, prostituição, fornicação, adultério. Você tem que fazer um mapeamento e olhar para trás, como Neemias fez. Neemias viu aonde estavam as brechas e as falhas do seu povo. Um povo que dava legalidade para o diabo, um povo que conhecia a palavra, um povo que abria brecha para o diabo. Então, no futuro, eles foram tomados
E as consequências deles foram miséria, pobreza. E Neemias, ele vem no presente quebrar Deus, aleluia. aquela maldição dele. Ele se inclui porque faz parte da raiz dele e daquele povo. Então nós vemos hoje em dia que não é diferente. Por isso que só rompe maldição quem jejua e ora. Há famílias que vêm ali, ó, filho por filho nas drogas, filho por filho matando, filha por filha em promiscuidade sexual, filha por filha entrando em prostituição, filhas por filhos casando e descasando, divórcio, adultério. Então nós devemos fazer mapeamento da raiz da nossa família. E muitas das vezes tem coisa que não vai para frente no presente, é porque houve um altar dedicado àqueles demônios. Qual é o altar? Demônios que alimentaram de sangue, de morte de família, morte prematura, demônios que alimentou de divórcio, demônios que alimentou de prostituição, demônio que alimentou de bebida alcoólica, demônio que alimentou de droga. Tudo isso, irmão, nós, quando nós somos crentes, que jejuamos e oramos, nós devemos quebrar no presente. No presente da nossa família. Para que isso não entre no jovem que está vindo, nas jovens, nos netos e nas netas. E aqui, Neemias, ele jejua e ora. A palavra diz que quem jejua e ora consegue quebrar a maldição. Porque o reino das trevas ele é espiritual. E ele só sai com jejum e oração. Jesus, quando estava expulsando um demônio de família, ele falou isso na Bíblia. Os discípulos não puderam. Porque os discípulos não eram de jejum. E Jesus já era de jejum e orar. E Jesus colocou aquele demônio para correr. E eles perguntaram, por que nós não expulsou? Jesus falou, porque só expulsa casta de demônio com jejum e oração. E Neemias aqui, ele tinha todas as ferramentas de um líder. Ele chorava, ele lamentava, ele jejuava e orava. Então, Neemias, ele inclui, ele confessa. Como que quebra a maldição? Tem que jejuar, orar e confessar. Confessar que você teve alguém na sua família que não rompeu. Não rompeu por quê? Porque tinha casta de demônio naquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela praticava ilegalidade. Ela tinha altares para Satanás. Ela fazia coisas que agradavam o diabo. A Bíblia diz que quem confessa alcança misericórdia. Mas se eu e você vir na igreja, nossa vida continuar no mesmo nível, e nós não confessar, nós vamos ficando igual a eles. O que estava acontecendo no passado do nosso familiar na raiz, vai vir no presente. Então quando você orar, você tem que rejeitar. Eu rejeito, eu anulo, eu cancelo todo pecado que há na minha parentela, na minha família. E você tem que descobrir quais foram os pecados de sua família, quais foram as legalidades, e cancela, rejeita e anula. E ali a vida rompe para frente. As coisas que não davam certo, elas vão tomar caminho. Vai vir as bênçãos para os jovens, para as crianças. Vai vir até a 4ª geração as bênçãos de Deus. E ali, quando terminar aquela 4ª geração, Deus já levanta outro libertador. Porque libertador é aqueles que jejuam e oram pela família. Então, cada um de nós é um libertador. Aqueles que aguentam jejuar e oram é um libertador da sua raiz. Você tem que ter um mapeamento do que aconteceu e quebrar e proibir a passagem para os novos. E assim nós vamos ver na vitória, os milagres. Então Deus levantou Neemias para quê? Para ser um libertador, um restaurador. Porque aonde começa a obra? Tem que começar dentro da nossa casa, na nossa família. A Bíblia diz que aquele que não sabe cuidar da sua casa,
Ele não sabe cuidar da casa dos outros, do ministério dos outros. Então, a sua casa, ela tem que ser uma casa restaurada, blindada contra maldição hereditária, contra carta de demônio, irmão. Eu e você não pode deixar na nossa vida cartas de demônio, altares de demônio, porque demônio traz maldição. Demônio traz roubo, morte e destruição. E o pecado, qualquer pecado, nós temos que ver na nossa raiz. Nós entramos na casa de Deus, estamos buscando a palavra, nós temos que fechar as brechas. As brechas em jejum, oração, lamentando para Deus, orando para Deus. Porque o pecado traz maldição e consequência para quem? Os seus filhos vai herdar isso, seus netos vai herdar. Nós vemos que o pecado de Davi trouxe consequência para a família de Davi. E aqui Neemias, esse povo está numa grande miséria por causa do pecado que eles mesmos acolheram. Versículo 7. De todo nós corrompemos. Contra ti não guardamos mandamento, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenou a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgrediste e vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei meus mandamentos. Fareis então, ainda que vossos rejeitados esteja no cabo do céu, e de lá os ajuntarei, os trarei ao lugar em que eu tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Então Deus deu ordem a Moisés, que se aquele povo, que era um povo que conhecia a palavra, e se eles pecassem, se eles transgredissem, Deus espalhava eles entre os povos. Mas se eles convertessem, Deus voltava a unir, Deus tornava a trazer da onde estivesse. Então o pecado é isso, irmão. O pecado no presente, ele é bom, ele é bonito. Mas quando nós abrimos brecha para ele, Deus espalha. Como aquele povo que ficou em miséria, que foi espalhado sobre a terra, depois que eles confessaram, que arrependeram, foi que eles voltou de novo para Jerusalém. Então, Neemias, aqui ele lembra disso, e ele pede perdão para Deus. Então nós devemos manter os princípios da palavra de Deus. E lá no céu é leis. No tribunal de Cristo, lá em cima, Deus, ele é o juiz, Jesus, advogado, Espírito Santo, a fiel testemunha, e Satanás é o que está com o caderno e a caneta, ó. Cada legalidade que você dá aqui na terra, cada pecadinho, cada mentira, cada brincadeira que você dá, vai tudo para procuração lá, vai igual aqui na terra. Na terra tem um juiz, e na terra tem uns advogados, e ali tem as legalização, aquilo que você faz ali, e ali, irmão, é impedido diante de Deus de nós prosseguir, de nós ser abençoados. Então, quando nós estamos fazendo coisas boas, nós vamos romper na vida. Mas se nós ver nossa raiz toda destruída em pecado, e nós não oramos, no jejum, aqueles demônios que é vivo, sai de lá e começa a querer vir entrar na nossa vida. Então nós, como libertador, nós temos que ser como Neemias. Neemias agiu por aquele povo, mas Neemias agiu em oração, em jejum, confessou os pecados. Neemias vivia princípios. E ali, o versículo 10, e estes ainda são teu servo, teu povo, que resgataste com tua grande força, com tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos, a oração do teu servo, a oração dos teus servos que deseja temer o teu nome.
fazer prosperar hoje o teu servo, dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Nós sabemos que no meio das famílias nem todos ali é igual, nem todos é rebelde. Uns já vêm quebrando princípio, outros já vêm com valor, outros já vêm com princípio. E aqueles que vêm como libertador devem clamar para que Deus venha salvar a nossa família, a nossa parentela, confessando os pecados, para que na nossa geração presente, aquele demônio, aquelas maldições não venha continuar com legalidade, fazendo tudo errado. Então a Bíblia diz que Neemias, sendo um copeiro, estando numa boa posição, ele foi o libertador daquele povo de Israel. Porque para ser libertador tem que ter as brechas fechadas. Para ser libertador tem que jejuar. Para ser libertador tem que orar. Para ser libertador tem que cumprir princípios e valor. E cada um, a Bíblia diz que o cordeiro, em cada casa, um ia ter ali o cordeiro, o sangue do cordeiro, para poder ser um libertador da nossa família. E como que está você nessa noite? Será que você está vendo o diabo entrar na sua geração, sua descendência? E você está de braço cruzado, achando tudo normal? E nessa noite você vem analisar quais são as brechas, o que aconteceu de errado lá com eles. E se tiver acontecendo no presente, se você está indo na igreja, você está buscando o reino de Deus, você tem que ser um Neemias. Não aceitar que aqueles demônios que atuou em tio, Nivone, prima de primo, continue fazendo ninho, trazendo altares e destruindo as crianças da sua família, da sua geração. Você tem que ser um Neemias, porque Deus nos chama é para isso, é para destronar os tronos de Satanás. É para fechar as brechas, é para que não tenha mais droga na nossa família, é para que não tenha mais altar de bebida, é para que as moças venham se respeitar, casar, não morar junto antes do casamento, é para que não haja mais prostituição na família, é para que não haja mais adultério, é para que não haja mais rodinha de fuxico, de contenda. Você tem que ser um Neemias, irmão, porque naquele dia Deus vai olhar nossas obras. Você não pode passar a mão na cabeça daqueles que estão brincando. Você tem que entrar no quarto e fechar essas brechas. Através de eu e você, aqueles demônios, eles voltam para o abismo, eles saem. Então, Neemias fez isso. Ele não aceitou. Ele disse, Deus, ainda tem servo de Deus em Israel. Ainda tem servo que quer ver tua graça. Era eu, copeiro, e Deus ouviu ele. Deus te ouve, Deus me ouve. Nós não podemos conformar com esse mundo. Quantas famílias as pessoas vão na igreja e não rompem? É uma família cheia de dívida, de pecado, de incredulidade, sujeira. Mas se levantar ali um Neemias naquela família, irmão, aqueles altares vai ser destruído, aquelas brechas vai ser fechada, e eu e você venham ter um DNA de uma libertadora. Glória a Porque Deus. crente, até o diabo ele é crente. Deus, ele não está atrás de crente que não tem libertação. Deus está atrás de um crente que tem o DNA de Cristo. Cristo. O cristão, ele é liberto. Por quê? Porque ele tem o sangue de Jesus. E quando a gente tem o sangue de Jesus, Satanás não vai brincar ali dentro de sua casa, não. Satanás não vai brincar no ministério aonde Jesus está, não. Então, Neemias foi uma luz no fim do túnel. Neemias foi uma esperança para aquele povo. E Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias nasceu em Babilônia. Eu e você está nesse mundo, mas nós não é desse mundo. Eu e você está aqui. Nós é de Jerusalém, nós é do céu. E nós temos que guerrear, lutar para que a nossa raiz seja livre, para que a nossa casa ela seja liberta. Então você veio aqui nessa noite, foi para fechar as brechas do diabo. Mas só fecha se jejuar.
Só fecha se orar e se viver princípio. Não adianta estar na igreja e lá fora você fazer tudo que o mundo faz. Lá fora ouve música secular. Lá fora fala mal da vida dos outros. Lá fora namora errado. Vai pra cama sem casar. Dorme sem casar. Vive o compromisso relaxado. Não adianta que Satanás não sai da tua vida. Satanás não sai da tua cama. Ele não sai da tua casa. Mas se eu e você vier para a igreja e nós ser cristão, nós ter o DNA de Cristo, nós fechar as brechas que o diabo um dia abriu, nossa família vai romper. Glória e no dia de a Deus, amanhã, aleluia, que ele Jesus. romper, ele vai dizer: eu rompi porque houve uma mulher, houve um homem na minha família que era espiritual. Chorava, lamentava, jejuava e orava. E Satanás, ele tem que sair da tua família. Todos os casamentos que for errado na tua família, se você tiver na libertação, não vai dar certo. Tudo que começou errado, vai dar errado. Só vai dar certo se tiver nos princípios e nos valores. Então Deus te chamou aqui nessa noite para você fechar as brechas e restaurar o muro. Neemias foi chamado para quê, irmão? Para restaurar o muro. Porque uma casa aberta, qualquer ladrão entra. Uma pessoa aberta, um homem aberto, uma mulher que desabafa para todo mundo, um homem, uma mulher que qualquer pessoa entra dentro dele e sai, qualquer bandido, qualquer pessoa vai entrar na tua vida. Deus chamou Neemias para quê? Para fechar os muros de Jerusalém, porque lá no céu tem muro. Se lá no céu tem um muro e a minha vida é a sua, como que tem que ser aqui na terra? Nossa vida tem que ser fechada. Nós é templo do Espírito Santo, nós é jardim regado de Deus. Então, lá outra hora o diabo entrou, saía e entrava dentro de sua família e sua parentela. Mas agora não. Agora tem o Neemias, tem alguém que tem a espada na mão. E onde tem a espada, onde tem o DNA de Jesus Cristo, não tem capeta, não tem principado, não tem potestade, não tem legião que possa ficar. Você foi levantada para isso, para pôr o bicho para correr. Mas como você vai pôr? Você vai pôr orando no teu quarto. Você não precisa chegar na sua família, naqueles que usam droga, e desafiar eles, quem vai ter mais ódio. Você não precisa chegar nos prostitutos da tua família e desafiar eles. Você não precisa chegar nos idólatras e desafiar eles. Você vai no quarto e ora e rejeita, e anula e cancela. E o demônio que é espiritual ouve, ele sabe que está tendo jejum, está tendo oração, está tendo palavra. Ele vai deixando o corpo daqueles que é preguiçoso, que não trabalha. Daqui a pouco está aqueles parentes que não trabalham arrumando emprego. Daqui a pouco está aqueles casamentos errados. Tudo vai terminando, porque se começa errado, Deus passa a espada e vai tirando tudo que é errado. E daqui a pouco você vai vendo jovens se levantando, arrumando uma moça certa, um rapaz certo, e as coisas começam a consertar. Através de quem? Daquela mulher que é uma libertadora, que viu a raiz da família. Porque como você vai ganhar o mundo se nem na sua casa você não está conseguindo colocar freio ali dentro? Então que nessa noite você venha ser Neemias. Ore, jejue pelos teus. Ore pela tua raiz. Tenha amor pela tua raiz. Feche as brechas na tua raiz. Interceda, pede perdão, cancela os pecados, rejeita e anula. E ali Deus vai começar a levantar eles. E assim você vai ter amor pelas pessoas de fora. Porque se eu não tenho amor por minha casa, como que eu vou ter pelos de fora? Então aprendemos no primeiro livro, no primeiro capítulo, que maldição existe. Maldição trava tudo o que tiver na tua vida no presente. Mas através do mapeamento de nós, observando, orando, jejuando, desabafando, nós vamos fechando essas brechas e os muros vão sendo reconstruídos e as portas vão sendo fechadas e o nome do Senhor vai sendo glorificado
na sua vida. E Glória que Deus a venha Deus. abençoar os irmãos que vão ouvir essa pregação lá no canal. Escreve lá para ajudar nós. E Deus abençoe os irmãos que estão aqui na casa do Senhor. Feche as brechas. Tenha o DNA de Jesus. Obedeça os princípios e valores da palavra de Deus, que Deus vai ajuntando as coisas boas. Agora, a Bíblia diz que quando a gente ouve a palavra de Deus e não dá valor às leis espirituais, Deus vai nos afastando. Cada vez mais você vai sendo espalhado. Você vai sendo espalhado pelo mundo, vai vivendo uma vida vagando aí, ó, igual uma folha seca, que não tem destino. Mas a pessoa que ouve a palavra e obedece, ela tem raiz. Ela tem uma árvore e ela produz fruto. E é isso que Deus deseja para nós. Que nós tenhamos raiz. Raiz em quem? Em Jesus. Fruto do Espírito. E tem uma árvore para que nós tenhamos descanso. Porque quem tem Cristo, irmão, não vive vagando como uma folha para lá e para cá, não. Ele tem uma raiz em Jesus. E é isso que Deus quer que nós tenhamos. Deus não quer te ver espalhada como o vento sendo levada para um lugar, para outro, não. Deus quer que você esteja no ribeiro, na palavra. Então, que Deus abençoe a igreja e que medite na tua casa, no livro de Neemias. Olhe para a raiz da sua família e proíba, cancela, rejeita e anula toda maldição e abençoa o presente da sua família, em nome de Jesus. Amém.